Olá pessoal, espero que esteja tudo bem por aí com vocês. Nós estamos aqui representando a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Essa é uma atividade de extensão que está lotada na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, na qual o Departamento de Zootecnia, juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, fazem parte. Essa é uma disciplina de inserção social que faz parte do quadro de disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. Bom, vocês ainda não me conhecem, mas eu sou o Gleidson, sou zootecnista, atualmente faço parte do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da UFVJM. A minha presença aqui é apoiada pela CAPES e também pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da nossa universidade. Antes da gente começar o nosso bate-papo, é interessante falar que essa atividade é orientada pelo professor Cleub, que é lotado no Departamento de Zootecnia e também faz parte do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. E também, pessoal, é interessante vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações e caso gostem desse vídeo, dê um curtir aí pra gente, dá um joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Também para ajudar na divulgação do nosso trabalho aqui na universidade. Então, meus caros e minhas caras, o artigo que utilizamos como base para essa conversa que teremos hoje tem o título de Lutando contra a segunda onda da Covid-19. Os produtos apícolas podem ajudar no combate à pandemia? Além desse artigo que nós utilizamos aqui, também tem um pouco do conhecimento que foi adquirido no decorrer do tempo até aqui. A título de curiosidade, esse artigo foi publicado na Saudi Journal of Biological Science. Essa revista pertence ao Departamento de Bioquímica do Colégio de Ciências da Universidade King Saud, na cidade de Riad, na Arábia Saudita. Aqui no Brasil, essa revista ocupa o Qualis A1 da CAPES, então é uma revista conceituada a nível nacional. O fator de impacto global dela é de 2,8. Vocês poderiam estar perguntando, o que é esse Qualis, o que é esse fator de impacto. Esse fator ele mede o número médio de citações recebidas em um determinado ano por artigos publicados na revista durante os 2 anos anteriores. Então isso diz respeito à importância que esse paper tem para a comunidade acadêmica. Vale destacar também que é um artigo de revisão, então vários autores de diversos países contribuíram para resolver esse problema, essa hipótese inicialmente definida por eles. Falando aqui brevemente da síntese da nossa apresentação de hoje, nós dividimos ela em uma breve introdução. Depois nós vamos falar um pouco sobre os produtos dessas abelhas, destacar alguns desses produtos e no final a gente faz um fechamento desse bate-papo. Bora conversar então, pessoal. Provavelmente vocês já sabem, mas não é a primeira vez e também não será a última que nós passamos por um momento de pandemia. Tendo em vista que hoje em dia nós estamos muito mais próximos, muito mais conectados, até mesmo pela evolução dos meios de transporte, isso pode levar a uma maior disseminação dessas possíveis infecções que venham nos acometer. Também é interessante falar que não é a primeira vez que nós temos surtos de corona por aí. Em 2002 nós tivemos um primeiro surto, que foi a SARS-CoV-1 na China. Em 2012 tivemos um outro surto, que foi com a MERS-CoV. E em 2019 esse terceiro surto, também na China, com a Covid-19, a SARS-CoV-2, e que em 2020 levou status de pandemia. E por que levou status de pandemia? Porque ele se diferencia dos outros vírus, dos outros surtos, pela sua maior taxa de transmissibilidade. Então ele é um vírus muito mais contagioso que os demais. Isso traz para a gente uma série de problemas. É interessante comentarmos com vocês também e afirmarmos que não há tratamento precoce para essa doença, não há tratamento preventivo para essa doença ainda. Já ouvi falar que o impeachment pode ser um tratamento precoce. Porém, enquanto nós não o temos, nós temos que apostar todas as nossas fichas na vacinação.
nas vacinas, na vacinação em massa. Vale a pena a gente afirmar também que essa alta taxa de circulação pode levar a novas variantes. Então, conforme mais o vírus se circula, ele tende a ter algumas mutações que podem levar a uma maior taxa de letalidade, uma maior taxa de transmissibilidade. Isso se dá pelo descontrole que até nós vivemos no momento. É interessante comentarmos também que nesse momento de pandemia nós tivemos muita desinformação, muitas mentiras, até mesmo pelos órgãos institucionais, pelo governo federal. Isso levou a esse descontrole total da pandemia que nós temos atualmente, gerando exatamente nessas novas variantes que estão ocorrendo no nosso país. Vale a pena comentar também o que eu chamo de terraplanismo acadêmico, que seria uma interpretação tendenciosa de trabalhos que foram realizados nos surtos anteriores de corona. E eles pegam esses trabalhos e tentam aplicar esse momento atual que nós vivemos. Não dá muito certo, nós sabemos que isso não dá certo. E é interessante comentarmos que principalmente esses trabalhos dos surtos anteriores se tratam de trabalhos com cultivo in vitro, utilizando alguns fármacos potenciais para terem ação desses vírus. Porém, o cultivo in vitro é apenas a primeira etapa do processo de validação de um fármaco. Após o cultivo in vitro, nós temos outras etapas que vão nos dizer se esse fármaco é eficaz ou não. Um exemplo aqui, nós poderíamos utilizar num tratamento, um cultivo in vitro, qualquer ácido, e esse ácido mataria o vírus. Porém, nós não podemos sair indicando aí as pessoas tomarem ácido contra essa virose. Então nós temos que ter um pouco de discernimento em cima desse assunto e ter também mais atenção nessas interpretações emocionadas, acaloradas acerca desse assunto. Então, pessoal, é interessante a gente falar um pouquinho também sobre o desenvolvimento sustentável, um pouco de sustentabilidade. Inicialmente, vocês podem estar se perguntando, o que o Gleidson está falando de sustentabilidade se o assunto é Covid-19 e produtos apícolas. Mas isso tem uma razão de ser. Vamos raciocinar aqui. Nós temos, por exemplo, no Brasil, a nossa floresta amazônica. Imaginem vocês que a quantidade de vírus, bactérias, protozoários e outros micro-organismos que existem lá naquela floresta e o potencial patogênico que esses micro-organismos podem ter. E raciocinem também que com a redução da extensão dessas matas, com a degradação do meio ambiente, a redução dos espaços, para onde esses micro-organismos vão migrar. Então é interessante a gente fazer essa analogia, porque tem tudo a ver com a origem do vírus lá na China. Então, a redução da área de mata, a área natural do local, o consumo de um produto de caça oriundo da natureza, mal processado, tudo bem que tem um pouco de fatores culturais aí, mas não vem ao caso agora, e essa pessoa acaba ingerindo um alimento que veicula esse patógeno para a pessoa, isso se torna uma pandemia. Eu estou falando da China, mas isso pode estar prestes a acontecer, ou se já não estiver acontecendo aqui no Brasil. Então é interessante a gente falar de um desenvolvimento sustentável, um uso racional dos nossos recursos naturais. É interessante a gente trazer que, tendo em vista que nós temos um Ministério do Meio Ambiente que é contra o meio ambiente, que destrói o meio ambiente, nós temos uma ministra da Agricultura que vai à manifestação pedindo golpe de Estado. Então é interessante a gente trazer esses paralelos para a nossa realidade aqui hoje. Nós temos uma bomba relógio nas nossas mãos. E é interessante a gente ter essa clareza sobre esse assunto. Bom, dando sequência aqui no nosso bate-papo, eu tenho a impressão que esse momento que nós vivemos, ele é um momento bem peculiar na nossa história. Não sei se vocês também têm essa percepção, mas além da pandemia, nós temos um momento bem complicado de banalização do mal, banalização da morte, mentira como política de Estado.
nós temos um presidente que é uma mentira. Então, todos esses fatores contribuem para uma tempestade perfeita. E resulta nisso que vocês veem nessa transparência, né? Notícias falsas, mentiras sendo divulgadas. E o acesso à informação hoje é muito fácil, ele acaba fazendo que essas coisas se disseminem de forma muito rápida. E o senso crítico, por outro lado, das pessoas, ele é muito baixo. Então, as pessoas acabam tendo isso como verdade absoluta. Não só essa notícia mentirosa dizendo que a própolis cura o coronavírus se espalhou por aí, mas outras, como vocês provavelmente viram ou receberam, falando que antiparasitário também cura a Covid, vermífugo previne a Covid, antibiótico previne a Covid, aplicação de ozônio retal cura a Covid, a imunidade coletiva. Tem umas pessoas que deliram nesse ponto, para vocês terem noção. E isso às vezes é veiculado não só pelas nossas redes sociais, mas vocês veem em certas rádios, vocês veem isso sendo veiculado em certas TVs. Então, o senso crítico nesse ponto é importante. Então, a gente tem que sempre duvidar dessas notícias apetitosas que chegam até nós. E esses mitos, todos que foram divulgados de forma errônea, de forma até intencional nesse momento, a nossa ideia aqui é quebrar um pouco isso, trazer luz, trazer um pouco de ciência, de fatos em cima desses mitos que foram divulgados. A palavra mito ela tem várias definições. A que eu prefiro é que o mito é uma ideia falsa, é o que distorce, é o que não corresponde à realidade, que não corresponde a ela. Então, a ideia dessa conversa nossa é clarear um pouco essa nebulosidade que vem em torno disso tudo. Então, a própolis não cura o coronavírus. A própolis, tal qual os outros produtos das abelhas, são alimentos funcionais. Então, são alimentos que contribuem para a manutenção do bom funcionamento do nosso sistema imune. E isso que nós podemos utilizar de alguma forma para nos manter um pouco protegido das infecções provocadas aí pelo vírus corona. Bom, meus amigos, como nós conversamos no slide anterior, né, nós vivemos um momento de muita desinformação. Então, a nossa ideia aqui é trazer um pouco de fatos de ciência para vocês e, com isso, mostrar que não há tratamento precoce para a Covid-19. O que há são produtos, alimentos funcionais e que esses produtos têm alguma ação protetora e ajudem na manutenção do nosso sistema imune, fortalecendo a nossa imunidade. Existem alguns estudos que já comprovam a ação protetora desses alimentos funcionais para o nosso organismo. Dentre eles, os produtos apícolas também têm uma participação interessante dentro desses estudos. E isso é o que essa revisão que nós trouxemos se embasa. Então, ela faz um apanhado nos efeitos protetores e nos efeitos promissores que os produtos apícolas têm no sistema imune humano. Então, a nossa ideia aqui hoje é trazer um pouco dessa informação para vocês. E é interessante a gente falar em pesquisa feita recentemente que 26% da população brasileira, nesse momento de pandemia, fez o uso de algum medicamento ou algum tratamento preventivo ou precoce sem orientação médica e sem eficácia comprovada. E o que mais chama atenção é que dentre esses 26% da população brasileira, pessoas com maior poder aquisitivo e maior escolaridade são a maioria nessa percentagem. Então, para vocês terem noção que a desinformação ela afeta a todos, e principalmente as pessoas que têm maior poder aquisitivo, que têm também um maior acesso, um acesso mais fácil à tecnologia de informação hoje em dia. Então, esse negacionismo do brasileiro, o brasileiro gosta um pouco de teorias da conspiração, né? Isso tudo contribui, principalmente nessa elite do atraso que nós temos, para
esse momento de desinformação que nós vivemos. E uma desinformação que não vem só da sociedade, mas que vem do governo, vem dos meios governamentais também. Então, a nossa ideia aqui hoje é clarear um pouco tudo isso. Bom, pessoal, vamos falar dos produtos das abelhas. Vocês devem estar aí curiosos a respeito desse assunto. São vários produtos, alguns mais conhecidos, outros menos. Mas antes de iniciar, vale reforçar que se vocês tiverem dúvidas, escrevam essas dúvidas no campo dos comentários. Nós vamos tentar solucioná-las o mais rápido possível. Bom, pessoal, como eu havia dito, são vários produtos e de diferentes formas de elaboração desses produtos. As abelhas têm produtos que elas elaboram de recursos naturais e tem produtos que são glandulares. Vocês podem estar perguntando quais são eles. O mel é um produto elaborado de um recurso natural, ou seja, as abelhas vão ao meio ambiente, capturam esses recursos, elaboram eles dentro dos enxames para formar um produto. Isso acontece com o mel, como eu havia dito, acontece com o pólen e acontece com a própolis. Porém, a abelha tem outros produtos que são de origem glandular, ou seja, esses produtos são secreções das glândulas das abelhas. Quais são esses produtos? Esses produtos podem ser a cera das abelhas, é elaborada dessa maneira, a geleia real e a apitoxina também. Nós vamos falar durante essa apresentação de alguns desses produtos que têm uma aplicação acerca desse trabalho que nós trouxemos para vocês. Então, pessoal, no slide anterior nós conversamos sobre os diversos produtos das abelhas e vocês conheceram um pouco sobre eles, bem resumidamente. Agora nós vamos entrar de forma mais aprofundada em cada um desses produtos que tem uma aplicação para o combate da Covid-19. Então, o primeiro deles é o mel, o produto mais conhecido, que provavelmente vocês já fizeram uso dele. Porém, como que a abelha faz para produzir esse mel? Vocês já pegaram um spoiler na conversa que nós tivemos no slide anterior. Porém, eu vou tentar agora, bem brevemente, mostrar como isso funciona. Então, já é sabido que a abelha vai na natureza buscar esses recursos. Mas, especificamente falando do mel, as abelhas visitam as flores e nas flores elas coletam néctar, armazenam esse néctar no papo delas e levam para a colônia. Nesse fator de sugar o néctar e armazenar no papo, são adicionados nesse néctar algumas enzimas que vão fazendo a quebra dos açúcares. Então, a sacarose e a frutose presente nesse néctar é quebrada em açúcares menores, glicose e outros açúcares para a formação do mel. E esse processo é um processo químico, mas também tem um processo físico, que é um processo de desidratação. Então a abelha ela retira parte da água desse néctar e isso tem um porquê de acontecer. Não só para melhorar o tempo de conservação, a duração desse produto dentro da colônia, mas também para reduzir espaço. A abelha é um animal que trabalha gerindo de forma eficaz o espaço. Então, ela reduz o volume desse produto para que possa armazenar por grande tempo na colônia. Esse processo de tanto quebrar os açúcares quanto desidratar o néctar para a formação do mel traz características muito interessantes que nós vamos falar na nossa próxima transparência. Como eu havia dito no slide anterior, o processo de formação do mel confere a esse produto algumas características bem interessantes, que são alguns compostos biologicamente ativos, como ácidos fenólicos, flavonoides, fosfoligosacarídeos, peróxidos e as enzimas propriamente ditas que as abelhas adicionam ao néctar para a formação do mel, têm uma ação protetora e que ajuda e que contribui para a manutenção do nosso sistema imune. É interessante a gente falar nisso, principalmente da ação antimicrobiana que compostos do mel podem ter e podem promover no nosso organismo. A ação antimicrobiana se dá pela presença de um peróxido de hidrogênio no mel. Esse peróxido de hidrogênio é formado a partir da quebra dos açúcares. Vocês podem estar aí se perguntando, o que seria peróxido de hidrogênio?
a gente tem costume de ver isso no nosso dia a dia. Nada mais seria do que uma água oxigenada. Então ele tem essa ação antimicrobiana por causa desse composto naturalmente presente no mel. Esse composto ele acaba estando presente dentro de todos os componentes das nossas secreções. Então isso pode estar presente na nossa saliva, nas nossas lágrimas, e esse composto estando presente nas nossas secreções atua como uma barreira protetora. Então, a partir do momento que o vírus, o micro-organismo, entrou em contato com as nossas mucosas, essas secreções vão acabar atuando com atividade antimicrobiana e destruindo esse patógeno exterior. É interessante a gente citar também, nesse sentido, a função prebiótica que o mel tem. Os fosfoligosacarídeos presentes no mel, eles atuam como um promotor de crescimento das colônias de bactérias benéficas que nós temos no nosso organismo. Então, essas colônias estando mais nutridas, melhor, se desenvolvendo melhor, elas acabam tendo condições de competir até mesmo com as bactérias patogênicas que são presentes no nosso organismo. E além disso, elas podem também ajudar no combate a esses patógenos que venham de fora, esses patógenos externos. É interessante a gente falar também da função anti-inflamatória que o mel tem quando em conjunto com a própolis. Essa função anti-inflamatória é interessante, tendo em vista que a Covid-19 atua de forma de uma síndrome respiratória, então essa função anti-inflamatória pode estar contribuindo aí no enfrentamento do nosso organismo a essa infecção causada pelo o vírus da família Corona. Falando agora para vocês da apitoxina. Provavelmente parte dos que me escutam agora estão ouvindo esse nome pela primeira vez. Mas a apitoxina nada mais é do que o veneno da abelha. E esse produto é coletado no momento em que a abelha ferroa. Como a imagem do canto superior direito de vocês demonstra, a abelha no momento da ferroada ela deixa o ferrão preso na pele. E o fato dele ficar preso ocorre no rompimento do trato gastrointestinal desse inseto. Então, isso leva à morte do inseto. Para a gente coletar isso de forma comercial, não é interessante que a gente perca tantos insetos assim. Então, foi desenvolvido um equipamento que incomoda esse inseto, ele irrita a abelha, porém, ele não prende o ferrão. Então, a gente pode coletar de forma racional. Como que funciona isso? O equipamento é uma placa de acrílico com alguns terminais eletrônicos que emitem impulsos elétricos que irritam esse animal. No momento que esse animal ferroa a placa e libera o veneno, o ferrão não fica preso, então ele libera o veneno e consegue se desvencilhar. O veneno fica depositado nessa placa de acrílico ou de vidro, depois é raspado e resulta nesse aspecto de pó que vocês veem nessa imagem central. O veneno da abelha, a apitoxina, é muito utilizada na indústria cosmética. Ela é uma opção de confecção do Botox, utilizado como aspecto de beleza para as pessoas. Também há alguns estudos que demonstram que o veneno da abelha tem uma propriedade antiviral, ele pode também ser utilizado no tratamento de doenças reumáticas. São vários estudos que estão tentando encontrar uma melhor forma de utilização desse produto, que é tão importante e tão interessante para os seres humanos. Como eu havia dito no slide anterior, a apitoxina pode ser utilizada pela indústria dos cosméticos como um produto estético alternativo para a fabricação do Botox, porque ele tem uma função neurobloqueadora, que confere uma paralisia momentânea aos músculos da face. Porém, ele tem outras funcionalidades que são oriundas dos compostos bioativos que esse produto tem, como peptídeos e enzimas. A principal dessas funções é uma função antibacteriana, porém ele tem outras funções, como a função antimicrobiana como um todo, então ele pode agir tanto contra vírus ou fungos. E interessante comentar também que ele tem uma função imunomodulatória, que essa função ela potencializa o sistema imune, pode reduzir a susceptibilidade a infecções. Então, tendo em vista esse momento, ele
tem uma aplicabilidade muito grande, e isso que alguns estudos estão demonstrando atualmente. Falando agora da própolis, talvez o produto com mais componentes biologicamente ativos que a abelha produz. É interessante a gente falar disso. E assim, para que a abelha faz a própolis? Né? Para que ela confecciona esse produto? Ela confecciona ele, entre outras utilizações, para controle de temperatura na colmeia. Como vocês observam aqui, as abelhas elas estão fechando uma fresta com a própolis. Aqui também do mesmo modo. E nessa imagem superior direita aqui, a abelha utiliza a própolis para fazer a limpeza dos favos e das demais estruturas que estão dentro dos enxames. Então ela usa a própolis como um desinfetante. Então, só pela utilização da abelha, nós já temos noção da potencialidade que esse produto tem como um fármaco. Mas como que a abelha faz essa própolis? Tal qual o mel, a abelha busca esse recurso na natureza, elabora e confecciona a própolis. Então a abelha vai à natureza, coleta resinas de diversos organismos vegetais, seja de brotos novos que a planta emite, ou de locais que foram quebrados ou podados e liberam uma resina. A abelha coleta essa resina. No momento que ela coleta e coloca essa resina na perna, numa estrutura chamada corbícula, e leva para a colônia. Quando ela manuseia isso com as mandíbulas, ela adiciona saliva. Então, esse produto já passa por uma primeira modificação. E ao chegar à colônia, ela adiciona cera nesse produto. Então, é a somatório de saliva das abelhas, enzimas ali, a cera e também as resinas coletadas da natureza que dão origem a essa própolis, que vai ser trabalhada pelas abelhas. A própolis é amplamente estudada e utilizada como um produto fármaco, né? E até mesmo como um produto natural de melhoria do nosso sistema imune. É interessante a gente falar também sobre isso. São vários estudos que utilizam a própolis tanto como tratamento para doenças de plantas, para doenças nos ossos animais de produção e também para doenças nos humanos. Provavelmente muitos de vocês que me ouvem agora já utilizaram a própolis em algum momento, tanto como um spray ali junto com composto de mel, como o extrato de própolis, que foi muito utilizado no início da pandemia, até por meio dessas notícias falsas que veicularam no início da pandemia. Mas realmente a própolis ela tem muitas funções fármacas interessantes da gente utilizar para a manutenção da saúde do nosso organismo. E como essas funções se dão? Tal qual os outros produtos que nós já conversamos, a própolis ela tem compostos biologicamente ativos, compostos fenólicos, terpenoides, flavonoides, que conferem essa ação protetora a esse produto. Ela tem diversas funções antifúngicas, como nós já conversamos um pouquinho aqui, antimicrobiana principalmente, mas também anti-inflamatória, antiviral, anticariogênica, então ela tem uma proteção ali nos nossos dentes, antioxidante, cicatrizante, bactericida, bacteriostática e também imunomodulatória, potencializando o nosso sistema imune. Então, a própolis ela pode ser utilizada aí como um alimento funcional. A gente pode consumir esse alimento no nosso dia a dia e esse alimento vai conferir resistência, vai conferir uma melhor formação, um melhor funcionamento do nosso sistema imune. Então, a ideia nossa aqui é mostrar para vocês que esses produtos funcionais, esses alimentos funcionais que nós falamos aqui, esses produtos das abelhas, eles têm sim uma importância para o nosso sistema imune. Eles conferem proteção a ele. Porém, eles não são remédio. Nós não temos uma receita para fornecer para vocês. E nem nenhum produto milagroso. A própolis é sim um alimento funcional que ajuda o nosso sistema imune e também tem muita função protetora, como nós vimos aí, principalmente a função antimicrobiana. Dentre outras que nós citamos nessa conversa aqui. Bom, pessoal, para que possamos fechar essa conversa de hoje, a mensagem que fica é que sim, os produtos das abelhas podem ajudar no enfrentamento à Covid-19.
Como nós vimos ao longo dessa conversa, esses produtos são alimentos funcionais e auxiliam na manutenção do nosso sistema imune, fortalecendo. Por exemplo, a própolis dificulta a duplicação de diversos vírus. Os demais produtos das abelhas atuam como barreira nas possíveis infecções que venham a nos acometer. Outra mensagem interessante de falar para vocês é que não há tratamento precoce e nenhuma forma de tratamento preventivo contra a Covid-19. O que há é uma má gestão do governo federal no trato com essa pandemia. O que nós podemos fazer e devemos fazer é manter os cuidados com o uso das máscaras, fazendo uma boa higiene pessoal, a nos manter distantes, seguir com o distanciamento social, o afastamento social e, se possível, manter os trabalhos e os estudos em casa, saindo só o necessário. Essas são as mensagens que nós deixamos aqui para vocês. É importante a gente falar também que nós estamos aqui representando a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, uma instituição pública, gratuita e de qualidade, que vai seguir resistindo aí a todos esses intempéries que venham a acontecer. Eu deixo para vocês os meus contatos de e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, podem entrar em contato e também interage com a gente aí nos comentários, no campo dos comentários, deixem sugestões, perguntas, nós vamos estar fazendo o máximo para responder o mais rápido possível. Essa atividade de extensão, essa atividade de divulgação científica, nós fizemos tentando trazer um pouco de todo esse conhecimento acadêmico que está registrado nos periódicos e nos repositórios das universidades, mas que seja de forma palpável, que todo mundo possa entender e pegar um pouco dessa mensagem. É interessante também, caso vocês queiram, se inscrevam no nosso canal, usem aí o campo dos comentários para fazer sugestões, para propor debates. Caso vocês gostem do conteúdo, deem um joinha, deem um curtir nas nossas publicações, nos vídeos. E nós agradecemos vocês que nos escutaram até agora e aguardamos aí uma próxima conversa e uma próxima oportunidade para a gente estar tendo esse papo aqui bem saudável. Então, fiquem bem e até uma próxima.